Mais uma live das 35 que tem ali no seu feed, mais uma. Agora, eu, Kátia Maria Entrevisto da Zunca Press, conteúdo digital, e ainda vou chamar o Marcelo da Inovadoramente para falar com a gente. Vou chamar o Marcelo da Inovadoramente para a gente poder falar hoje sobre os fantasmas da gestão à distância. Vai ser um papo bem legal, super descontraído, né? Para deixar bem descontraído mesmo, estou eu aqui, ó, com o meu cabelo molhado, que eu acabei de sair do banho, minha cervejinha, para a gente poder falar desse assunto super legal. Vou chamar o Marcelo e espera aí que ele já está entrando, porque vai ser muito legal hoje. Peraí, peraí. Tudo bem, Marcelo? Oi, Saudade! Tudo bem aí? bom? Tudo Bom, vamos jóia, lá. tudo bem. Pessoal, vamos falar um pouco de liderança, distância, que está sendo um desafio para muita gente, né? Não está acostumado não estava acostumado, às vezes também não estava preparado a encarar esse cenário e agora se tornou uma realidade, né? Muita gente trabalhando em home office, muitos gestores liderando de home office, tendo que mudar o seu jeito de trabalhar, seu jeito de liderar, para se adequar a essa nova situação, esse novo cenário, né? E aí hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre os fantasmas que entram, né, que na cabeça, que atrapalham a gente um pouquinho nessa liderança à distância. A gente precisa continuar gerindo a equipe, né? Não tem jeito. E aí começam a aparecer os fantasmas, né? E aí as neuroses, né? E aquele líder que já é inseguro, que já tem neuras mais pesadas, né? Que já não confia muito na equipe. Tudo isso tende a se potencializar muito nesse momento, né? Imagina um líder, por exemplo, que nem é muita neurose, mas é uma forma de trabalhar, um líder que ele é pouco organizado, que ele é bagunçado, que ele começa um assunto, vai para outro, dá uma ordem para a equipe, depois muda daqui meia hora, num momento como esse. É uma loucura, né? Porque quando você está pessoalmente com várias ferramentas à sua disposição, a empresa à sua disposição, é mais fácil lidar com isso, né? Agora, à distância, internet travando, o sistema da empresa que a gente não consegue entrar, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, filhos entrando quando você está no meio de uma reunião. Como que a gente faz para dar conta dessas neuras, né? E também eu acho muito importante a gente falar, Marcelo, como a gente lida com o líder em momento de confinamento, em gestão remota, né? Que está meio perdido. Afinal de contas, Não, daqui, sei lá, a dois, Sheila três falou meses, aqui eu vou encontrar esse cara logo no nosso pessoalmente. no começo, logo no começo, ela comentou alguma coisa. Ela fez um comentário que eu achei bacana. A palavra é se reinventar, né? É reinventar. O termo é se reinventar mesmo. É como a gente costuma falar dentro do ecossistema de startup, pivotar. Você vê o que está dando certo, o que não está dando, você arruma, vê um novo direcionamento e vamos para frente. E o que você falou é interessante porque não tem um estilo de liderança certo ou errado, né? Tem o adequado a um determinado momento, a um determinado time. E agora a coisa deu como é que eu vou dizer? Não uma desorganizada, mas deu uma bagunçada, né? Deu uma mexida, chacoalhou. E o que acontece? Aquele time que precisava, que estava tocando, que estava até às vezes indo muito bem, com aquele gestor que acompanha de perto, que está sempre do lado, de repente se vê sozinho, é os dois lados da coisa, né? O time que acaba se vendo sozinho e contava muito com a resposta do gestor às vezes de imediato, tem um problema, eu vou lá e já resolvo, já converso, agora eu não tenho, me bate aquela coisa, e agora o que eu faço? E o gestor que acredita que tem que estar perto, porque, como você falou das crenças, né, crenças limitantes, só que tem pessoas que acreditam que se eu não estiver perto, a pessoa está em casa, ela não vai fazer a atividade como deve ser, ela vai enrolar, ela não vai gastar o tempo, então eu vou criar alguns controles meio maluco e ficar
monitorando quanto tempo a pessoa está online para ver se ela está trabalhando, se eu ligo, a pessoa tem que responder na mesma hora. E são coisas que você no dia a dia já não iria funcionar em tempo real, porque a pessoa faz muita coisa offline, né? Você não está logado online 100% do tempo. Muita coisa você está fazendo offline. Você vai montar uma planilha, você não vai estar no Skype montando a planilha e ao mesmo tempo falando no Skype. Você precisa se concentrar, você precisa focar. Então é complicado você estar passando por esse momento, porque aí vem os três fantasmas que eu até comentei esses dias na rede social. Três fantasmas do isolamento, né? A insegurança, porque eu não sei se a coisa vai estar dando certo, né? A desinformação Que eu acho e terrível. qual foi a terceira que eu falei? Segurança e a incerteza, porque eu não sei se as metas que a gente planejou, o que a gente, se eu vou ter o meu trabalho na hora que terminar isso tudo, se eu posso confiar no meu time vai pisar na bola e eu vou perder, eu como líder acabo sendo penalizado. Enfim, tem uma série de coisas, né, que vão acarretar em cima desses três fantasmas, e para você trabalhar esses três fantasmas é uma coisa assim que já deveria ter uma preparação, a gente não tem isso Tempo para se culturalmente. preparar. Quer dizer, na verdade, Marcelo, vamos combinar, né? A gente teve tempo suficiente para se preparar para essa situação. As empresas, principalmente as empresas com maior condições de preparar as suas equipes, elas foram postergando, porque é claro que é muito mais fácil, é muito mais seguro para as empresas exigirem aquele trabalho presencial. Né? Por incrível que pareça, as empresas que estavam mais preparadas para esse momento são as empresas de médio e pequeno porte, né? Porque elas já vinham trabalhando com home office, né? Elas já faziam essa gestão à distância, e as grandes empresas é que estão sofrendo mais com essa situação, porque muitas imaginavam, mesmo prestadora de serviço, né? Não falo indústria, que você precisa ter ali o profissional produzindo, mas prestador de serviço, você está com a equipe cada um um canto, né? E quantas empresas exigiam que seus vendedores estivessem pontualmente a tal hora, presencialmente, né? Na filial, na matriz, sei lá onde, meio que para bater ponto, né? E aí não foram se preparando para poder fazer isso mais à distância, né? Aí chegou o momento e agora vai ter que fazer. Então eu separei aqui umas coisinhas, eu queria separar um tempo a gente falar dos gestores, né? Que acho que essa primeira parte, né? E depois a gente poder falar um pouco de quem é gerido, que também tem vários fantasmas aí de quem é gerido, né? Então, assim, a primeira dica que eu entendo é a gente ser honesto com a gente mesmo, como gestor, né? E pontuar, e aí, assim, a minha dica é escrever mesmo, tá, gente? Quando a gente escreve, se você tem alguém para poder falar e que não te julgue, não use depois isso contra você, é até legal. Mas se você não tem, escreva, né? Quais realmente são as suas inseguranças? E seja muito claro. Qual que é a minha insegurança? A minha equipe não atingir a meta, que foi até a Andrea falou. Por que eu acho que a minha equipe não vai atingir a meta? Eu preciso ser muito claro com isso. É porque o mercado está com algum problema, claro que está, ou porque a minha equipe é fraca. Né? Deixar isso muito claro. Dentro disso, dessas inseguranças que o gestor tem, e é legal fazer uma lista, assim, quais são as minhas inseguranças, né? E na frente, para você ter essa lista, o que eu posso fazer para reduzir essa insegurança, né? Então, assim, tenho medo de não entregar o resultado do mês. Mas o resultado que tinha sido proposto para o mês, quando a economia estava ativa, é real? Porque não adianta você exigir da tua equipe que ela venda a quantidade de produto que você tinha determinado se a economia está parada, né? Então, o que é real? Né? E trabalhar com essa nova meta. Eu tenho medo de tomar balão da minha equipe está aí voando, né? Não está realmente online, está cuidando mais da casa do que dos negócios da empresa. Se esse é o medo, precisa conversar com a equipe. E aí não é na reunião em grupo, né? Reunião individual. A gente precisa entender que nesse mês, eu estava conversando até ontem com um amigo, muito cabeça, muito daquele gestor de resultado, né?
Ele falou, as pessoas precisam acordar, porque a gente precisa entregar resultado. E o resultado, se não vier, e não, é de banco, tá? Não tem nada a ver com o segmento que eu atuava antes. E aí eu parei para pensar, coitadas das mulheres que são da equipe dele. Gente, tá em casa com filho, não é a mesma coisa que você tá na empresa, ou mesmo no home office com os filhos na escola e tudo mais. Você tem uma conversa franca, né? Sentar com seus liderados e falar qual que é o teu período de produtividade. Ah, o meu melhor período de produtividade é, sei lá, das 2 às 7 da noite. Tá, mas das 7 da noite você não vai encontrar cliente. Dá para você começar, em vez das 2, começar meio-dia? E amanhã eu não te perturbo, porque você vai cuidar dos seus filhos e vai deixar a tua rotina um pouco mais leve. É preciso ter esse diálogo. A vida não é a mesma da vida real, né? Outro fantasma muito pesado, né? Será que eu vou dar conta de gerir à distância pessoas com perfis tão diferentes, né? O que será que as pessoas estão pensando? Será que elas estão fragilizadas nesse momento? Né? E às vezes esse tipo de coisa funciona muito, a gente assumir isso mesmo para a equipe. Pessoal, estou aqui com medo, porque estou achando que vocês podem não estar me passando o que de fato está acontecendo na casa de vocês. Tem alguém precisando de ajuda? Tem alguém que está surtando nesse momento? Tem alguém que está achando que está com o coronavírus? Eu preciso saber. Se não quer abrir para o grupo, me liga no particular. Gente, gestor tem um quê de psicólogo, não tem jeito. Principalmente nesse momento, né? Então, assim, até a Andrea comentou aqui que comunicação é muito importante. De fato, e a comunicação, aquela comunicação em que a gente ouve o outro, né? E se dispõe a ajudar o outro. O líder, para mim, nesse momento, Marcelo, Isso, e isso que você sabe? falou da comunicação é fundamental, né? Tem uma pesquisa de uma empresa chamada Social Base, né, que trabalha com comunicação interna, ela faz todo ano essa pesquisa. E ela traça a tendência para a comunicação interna no ano seguinte. E ela fez, já alguns anos eu acompanho e sempre tem o mesmo resultado num ponto. O canal de comunicação mais efetivo é o gestor. E esse ano deu, se não me engano, 69% dos entrevistados, aí falando de pequeno, médio, grande, gigante, né, empresa, falou exatamente isso. E para o pequeno, o legal é que né, vai para 72%. 72% deles falaram que o canal mais efetivo de comunicação é o gestor. Por quê? Porque é o cara que, teoricamente, conhece a rotina da equipe, conhece a necessidade, ou deveria conhecer as necessidades do time, as dificuldades, a forma como as pessoas funcionam, né? Teoricamente deveria ser assim. Só que na mesma pesquisa mostra que 68,9%, se eu não me engano, por cento, responderam que o maior desafio para a comunicação dentro da empresa é engajar o gestor para se tornar um comunicador, um canal de comunicação. Quer dizer, a ferramenta, vamos dizer assim, mais eficaz é a que ainda não está muito bem desenvolvida. E aí entra uma série de fatores, né, cara? Entra crenças limitantes, entra a dificuldade de você estar se conhecendo. Pode deixar, Sheila, eu posto. Muito curiosa. Então, tem uma série de coisas que você precisa estar vendo. E quando você tem essa mexida de cenário que você não está preparado, como é que você vai lidar com isso, né? Então, uma coisa assim que eu achei muito legal, eu estava conversando com a Michelle, que se eu não me engano está aqui, tá online, a Michelle Andrade, e a gente estava conversando, ela pegou, falou comigo, e como é que tá as coisas nessa parada, tal, como é que tá indo teus negócios? Eu falei, tá, foi impactado, né, a gente tá tentando se reinventar e tal. E ela, e eu falei, e aí você? Porque a gente trabalhava no mesmo espaço, a gente sempre está se encontrando no mesmo espaço, tem um espaço aqui em Mogi, bem bacana, que a gente, de vez em quando a gente faz reunião pelo Skype, você fala, que lugar bonito que você tá. A Michelle também fica ali, trabalhando com o time dela. E ela falou, não, a gente já estava meio que preparado trabalhar no cenário digital, então a gente
tá conseguindo aí ir se adaptando, tá fluindo. E eu falei pra Michelle, quando eu conheci ela, eu falei, pô, acho muito legal o jeito que você vai conversando, que você vai puxando, que você se comunica com as meninas. Então ela se reúne com o pessoal lá nesse espaço, né, tem várias mesas e tal. Lá é um... fugiu o nome. E eu vi várias vezes ela fazendo essa reunião. E o jeito que ela se comunica com o time dela, ela consegue traduzir isso para o digital, falar com as pessoas à distância, né? Isso é interessante. E outros gestores não. Eu já vi várias pessoas falando que não sabe como vai fazer, que está preocupado, que não sabe se o funcionário tá cumprindo a tarefa. Só que é aquela coisa. Você consegue saber se ele cumpriu a sua tarefa ou não. Né? No fim do dia, ele tem que te dar o entregável. Se ele te deu o entregável, tá ali, tá dentro do prazo que você pediu, tá dentro com a qualidade, com tudo certinho, né? A pessoa só está se adaptando ao novo cenário, mas entregou dentro do prazo. Tem que entregar às 5? Entregou às 5, tá ok, tá dentro do prazo, tá com a qualidade que estaria, às vezes, até melhor, né? E isso que você falou do dia a dia, muda, e muda não só para a mulher, muda para o homem também, né? É engraçado isso. Não, vocês também estão Porque pensando bastante muda tudo porque a gente tem que puxar para nossa sardinha, para o nosso lado, né? porque você muda totalmente a tua rotina, né? Então, você passa, eu fico aqui, às vezes eu pego, vou trabalhar na sacada aqui do apartamento, e aí inevitavelmente você vê as pessoas passando, voltando. E aí você vê que a rotina mudou totalmente das pessoas. E como fazer? Né? Eu estava conversando com a Letícia da Solids, que é uma startup focada em gestão de pessoas, e a gente chegou numa conclusão muito interessante. Se fala muito qual vai ser o grande cenário depois que isso tudo acalmar ou passar, né? E o maior gargalo que a gente vai ter nas empresas vai estar no RH e na liderança. Porque vai ser o RH que vai ter que lidar com as consequências desses fantasmas, vai ser a liderança, o RH que vai ter que se ajustar para trabalhar com o líder, para ajudar esse líder a reorganizar o seu time, reorganizar o seu modo de trabalhar, porque muita coisa vai mudar, né? Sim. É um fato, muita coisa vai mudar, dificilmente nós vamos ter o mesmo cenário que a gente tinha antes disso, né? Então, é como a Sheila falou, é se reinventar puramente e trabalhar como a Michelle está falando, que é cada vez mais junto, né? Trabalhar cada vez mais perto do teu time, você trabalhar mais perto e conhecer eles, mas antes de mais nada, é o que eu sempre falo quando a gente conversa, eu e a André, a gente fica com uns papos loucos, assim, às vezes, se conhecer. Né? Você tem que se conhecer, você tem que ter um tempo para você ter clareza e saber para onde você vai. Se você não conseguir se entender, saber controlar o teu emocional, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai dar direção para o seu time se você está perdido, né? É. E aí, Marcelo, você está falando de um negócio, na verdade, você falou de dois pontos que eu acho que eles estão muito linkados, né? Você deu exemplo, assim, né? Se a pessoa prometeu entregar alguma coisa às 5 horas da tarde e ela te entregou, independente do tempo que ela se dedicou a isso, o que ela fez durante o dia dela, mas ela entregou, comemora, né? Fala, poxa, conseguiu. O que acontece? E aí você falou de crença limitante, autoconhecimento. O que acontece é que eu não tenho pesquisas, mas pelo que eu converso, se não a maioria, todos os gestores têm um viés de controlar, né? Gestor gosta de um controle forte, né? Ele gosta de saber os cenários, ele gosta de simular probabilidades, ele gosta de entender e se não vier o resultado, como que eu faço. Isso é muito controlador, né? É bom você ter essa característica, até por isso é gestor, senão não seria. Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber dosar essa forma de controlar as pessoas, né? Porque muitas vezes o gestor não se satisfaz só com a entrega daquele relatório, daquela informação, daquele resultado, né? Ele quer controlar a vida da equipe, né? Ele quer determinar a hora que a pessoa entra, a hora que a pessoa sai, o que ela está fazendo, o que ela acessou,
e tudo mais. Gente, isso não é um mundo, não, fantasioso, né? Levanta a mão aquele gestor que nunca teve vontade de controlar a vida do outro. Eu sou super sincera, tá, Marcelo? Não gosto de falar assim, ah, não, porque eu era a pessoa, mas não. Gente, pirava, entendeu? Somente quando eu tinha, assim, a sensação, né, de que eu estava sendo enrolada por um colaborador, né? Aí a crença vinha com a força toda e algumas vezes se comprovou, e aí, né, tive que atuar, né? Outras vezes era meu, era minha mesmo. E esse agora, voltando ao nosso momento, ao nosso assunto, né, do online, não é o momento da gente atuar dessa forma, né? Se não for necessário fazer a demissão porque a empresa entrou realmente em crise e tem que reduzir o seu quadro de funcionário, agora não é muito momento de mudar muito a rota da equipe, sabe? É momento de você rever resultados, de você apoiar a equipe, de incentivar entregas, mas não é momento muito de mudar a rota da equipe. Eu estava até comentando isso com meu marido, né? Nós dois praticamos esportes, né? E eu falei para ele que ainda bem que nós começamos a praticar esporte antes do isolamento, né? Porque você começar alguma coisa quando você está em isolamento é muito perigoso, né? Eu vou falar do esporte, mas isso pode ser levado para a liderança, né? Se você nunca praticou um esporte e começa a praticar em casa e sem orientação, as chances de você se machucar são muito grandes, né? E você precisando de um hospital nesse momento em que a gente está no meio de uma pandemia, é muito complicado. E a mesma coisa quando a gente leva para a liderança. Se você já tem um estilo, se você já a tua equipe te entrega de uma forma, você conhece a tua equipe, você mudar completamente isso nesse momento, as chances de você se machucar são grandes, né? E não vai ter hospital nesse momento para te apoiar, porque o RH também está online. Então, não dá muito para fazer mudanças grandes de rota, né? É um pouco disso. Então, assim, na parte do gestor, foram essas coisas que eu anotei, das pessoas que eu conversei, eu pesquisei bastante sobre esse assunto. Falei até com um psicólogo sobre os chefes, o Marcelo não quer que eu fale essa palavra, mas eu vou falar bem baixinho. Chefes psicopatas, né? Que tem muitos por aí, eu até puxei os percentuais, tem bastante, e eles estão bem piradinhos agora, viu, Marcelo? Estão muito piradinhos. Mas aí a gente fala na outra segunda parte, que é como lidar com o chefe controlador, como lidar com os fantasmas dos nossos chefes, tá? E você, Marcelo, tem mais alguma coisa aí para complementar? É, eu vi André, daqui a pouco eu falo com você. uma postagem e, aliás, tem três coisas, né, que eu até comentei com o pessoal no canal que eu tô mantendo no Telegram. Três coisas que a gente tá tendo que se desafiar para se reinventar, né, como líder para esse trabalho à distância, esse desafio à distância. Um é manter a nossa inteligência emocional. Quem não tinha ela preparada, ela desenvolvida, agora tá, é como você falou, tá pirando, né? Então, parar, ter aquele tempinho para você, né, botar a cabeça no lugar e tentar se conhecer é importante. O segundo, se comunicar, né? Aprender a se comunicar. Se você não consegue, tem que dar um jeitinho de aprender a se comunicar melhor com o pessoal e conhecer o cenário, né? Não é a hora de você mudar a rota da equipe, como você falou, mas é a hora de você entender o que está acontecendo, porque as coisas mudaram, né? Você tem na engenharia, por exemplo, uma coisa que outras áreas dificilmente trabalham, que é a gestão de risco. Se isso não der certo, o que, que eu faço? Né? E por a gente não ter esse tipo de pensamentos em outras áreas, quando acontece isso, isso não deu certo. E agora, você fica perdido. Né? E a terceira coisa é algo que eu acho que é fundamental nesse momento. Capacitação. Como fazer o pessoal se capacitar, continuar ativo, se desenvolver nesse período. Né? Num período onde você está com incerteza se você vai continuar o seu trabalho, com insegurança se você vai conseguir tocar a tua vida, pagar suas contas no final
disso tudo, com muita desinformação, informação que vem desencontrada de tudo quanto é lado, muito fake news. Então, como fazer isso, né? E aí eu acho interessante entrar num pensamento, uma frase que eu gosto muito, né? Que é você não tem que focar em como você vai passar por esse período, mas como que você quer estar lá na frente, quando isso diminuir o ritmo, quando as coisas começarem a melhorar, quando as coisas passar. Porque se você for deixar para pensar como que você vai estar lá na frente, depois que tudo isso passar, depois que todo o cenário mudar, fica complicado, né, para você se acostumar. Então, hoje o líder tem dificuldade de se comunicar com as pessoas à distância. Lá na frente, isso pode ser que seja uma realidade, as pessoas passem a trabalhar mais em home office, tenha situações de emergência para alguma coisa e as pessoas vão estar mais preparadas para trabalhar em home office. Como que eu vou trabalhar a minha comunicação num cenário como esse? Vou ter que aprender a mexer com aplicativos, com tecnologia, porque a gente está acostumando e adaptando os nossos processos de trabalho com ferramentas, né, em tecnologia, e isso vai mudar, isso vai estar incorporado quando voltar. Você não vai dar 2 passos para trás e não, vamos voltar do jeito que era. Não, agora que a gente já conseguiu evoluir, automatizar, vamos seguir a partir daí. Então, como que eu vou trabalhar dentro desse novo cenário, né? Como que eu vou ter que estar com a minha cabeça na hora que tudo isso voltar? Eu vou estar pensando em como que eu vou reagir ao cenário na hora que a bomba explodir, eu já vou estar me preparando, eu já vou estar entendendo o que a gente gosta de conversar muito, né, de inteligência emocional, que é os meus pontos de ruptura, como que eu vou me controlar a partir disso daí. Então, já começar agora. E o líder, ele precisa, gastar um tempo para ele e se capacitar agora, pensando em como ele vai estar lá na frente, que novo líder ele vai estar lá na frente, porque provavelmente o líder que ele era antes disso tudo talvez não funcione mais lá na frente, o cenário vai estar totalmente diferente, e como ele vai fazer para a equipe dele pegar e ir para frente, pensar em não só ver as coisas acontecendo e esperar e torcer para essa onda acabar, e na hora que chega lá na frente ver como que a gente vai ficar, né? Então acho que são coisas assim. E aí é hábito, né? Acho que foi você que colocou não, você colocou um livro esses dias, mostrou pra gente o poder do hábito. O Vinícius também, um amigo meu, Vinícius da Mova, também colocou ele no Instagram. E, e a questão de hábito, né? Ah, Marcelo, mas eu não tenho tempo para aprender, para fazer um curso, meu dia tá todo cheio e tal. Cara, se você acorda às 9 e a tua vida tá cheia a partir dali, acorda às 8, né? Acorda às 8 e aprende alguma coisa. E não precisa ser eu não tenho grana, tudo bem, tem um monte de conteúdo que você pode estar colocando, pode estar pegando aí de graça e que te ajuda a crescer, né? Você escutar outros pontos de vista, outras ideias, né? Então tem muita coisa bacana, tem podcast no Spotify, você tem canais bacanas no YouTube, você tem artigos legais no LinkedIn, em alguns outros blogs, e por aí vai, você vai fuçando, você pode pegar pesquisas e coisas bacanas no Google Academic, que está lá gratuito, é só você baixar e ler, sabe? Tem um livro que eu até mostrei hoje para a Andrea, a gente estava falando de jogos corporativos, aí mostrei um livro desse tamanho, tem 260 páginas, mas só que é um livro que você lê, o começo dele deve ter uns 20 páginas para você ver, 25 páginas, depois você vai lendo 2 páginas por dia, porque cada jogo, cada conteúdo diferente que ele te ensina são 2 páginas. Então, se você ler 2 páginas por dia, você vai levar o quê? 5 minutos, 10 minutos? Você aprendeu uma coisa nova. Se você fizer isso 5 dias por semana, uma vez por dia, de segunda a sexta, você tem 5 ferramentas novas que você aprendeu. No fim do mês, você vai ter 20 ferramentas novas, né? Gastando o quê? Uns 10 minutos de leitura por dia. Então, tem muita coisa que você pode estar pegando e gastando esse tempo para você se preparar para o que está vindo para a segunda onda aí, né? Que é o pós-cenário. Mas eu acho que de tudo isso que você falou, Marcelo, para mim, assim, o mais importante nesse momento que a gente está aí
na ruptura, né? Primeiro, o mundo realmente não vai ser igual quando tudo isso passar. As empresas estão percebendo que é muito mais barato manter as suas equipes em home office, principalmente agora que os sistemas estão sendo testados e tem que funcionar de um jeito ou de outro. Então, uma das coisas que isso vai acontecer é que nunca mais é, a quantidade de empregos formais em grandes empresas vai ser igual ao que era. Infelizmente, gente. Ah, mas o desemprego é isso, né? É para pior? Eu não acho que é para pior. Eu acho que é para melhor, né? Porque é uma evolução que o mundo estava exigindo, que a gente tivesse menos pessoas nas ruas, menos gasto de horas no transporte, tudo isso. E assim, a gente não fez, a natureza está fazendo isso pela gente, tá? Hoje meu marido está me mostrando um estudo muito interessante, dizendo que, por incrível que pareça, gente, isso é muito doideira, coisa que a André curte pra caramba. Como o mundo parou de fabricar, então, maquinários pesados, de perfurar, de fazer todos esses grandes movimentos pesados, imagina, o mundo todo faz isso todos os dias, né? Vocês acreditam que os abalos sísmicos diminuíram? E que os golfinhos voltaram para suas rotas? Gente, Sim, 15 dias. 15 dias a para camada de ozônio se recompondo. Em Veneza, a água tá transparente, cristalina, os peixes voltando. É uma doideira isso, É mas uma é doideira. verdade. Então, assim, quando a gente voltar, vai ser um outro mundo, né? Então, isso é uma das coisas que você falou que eu super concordo. Eu acho que é isso. A gente precisa saber como a gente quer sair dessa experiência lá na frente. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo é o que eu posso fazer para estar do jeito que eu quero lá daqui 2 meses. Vamos trabalhar com 2 meses, né? Eu acho que eu preciso sempre de tempo, tá, gente? Essa coisa de falar, não sei, um dia não, eu estou trabalhando com 2 meses. Tudo bem que eu estava trabalhando há 15 dias com 2 meses, agora são 2 meses e 15 dias, mas 2 meses. E, bom, eu quero chegar lá sendo, sei lá, uma pessoa com mais qualidade de vida. Então, não se mata de estudar conteúdos que não tenham a ver com melhor qualidade de vida. Entendeu? Porque o que está acontecendo é que assim, a natureza fez a gente parar, a gente se acalmar, a gente ouvir a nossa equipe mesmo à distância e se colocar no lugar do outro, ter mais empatia. E o ser humano insiste em fazer com que suas 24 horas sejam transformadas em 30. Né? O que vai acontecer é que você vai chegar daqui 2 meses enfaixado, com AVC, e não vai ter hospital para te tratar. Desculpa, mas é verdade. Ó, e o que você falou agora da energia, né, de você gastar onde precisa, é importante, né? É isso Até que eu vi que uma esse é das o minhas alunas, a Amanda, tá aí, ela vai lembrar do que eu falava muito nas aulas de gestão de carreira. Você tem que ter um plano de desenvolvimento individual. Por quê? Porque você precisa estar focado, você precisa saber onde que você precisa gastar energia, o que é que você precisa se desenvolver, aonde você precisa chegar. Né? Eu gosto de falar muito isso, eu falava nas aulas, eu falo em mentoria, eu falo em tudo quanto é coisa que eu estou envolvido, eu sempre estou falando propósito, onde você quer chegar, foco, teu objetivo, monta um plano e segue aquele plano. Né? Mas esteja preparado, se tiver alguma coisa, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, esteja preparado para, como a Sheila falou, se reinventar. Mas você tem que saber onde você quer chegar, né? Como você falou, você vai estar se empanturrando de coisa agora, de estudar e fartando aí, porque eu tenho que estudar, porque eu não sei o que eu vou ter lá na frente. E na verdade não é bem assim. Você tem que saber o que você vai estudar para você gastar energia e ser produtivo, né? Isso ser realmente útil para você. Agora, se eu pudesse dar uma dica ao pessoal fazendo os comentários. Ah, eu tô tão feliz que a Iris entrou, tô com tanta saudade dela. A Iris, para mim, é um exemplo, assim, de gestora. A minha pequenininha, ela é pequenininha, mas o que ela tem de coração é gigante e é uma gestora, assim, fantástica. Adoro você, Iris. Beijinho, aprendi muito com ela. Então, se eu pudesse dar uma dica rápida para o gestor, nesse momento, dentro do plano de desenvolvimento, eu colocaria como um momento de autoconhecimento, tá? Isso vai ser fundamental para Total. você sair dessa fase, né? E aí eu vou pular agora para a equipe, tá?
que eu prometi que eu ia dar as dicas aí para a equipe, né? O que fazer quando você tem um gestor que surta? E eu fui uma gestora que surtava, e eu aprendi muito com os meus gestores. Isso, falei que é minha avó. Eu aprendi muito com os meus liderados, que são meus amigos até hoje, então acho que não foi tão ruim assim, né? Mas quais eram os meus liderados que mais me chegavam no meu coração, assim, que faziam eu parar e falar, poxa, acho que aqui está na hora de rever, tá? É aquele liderado que sabe, que te conhece primeiro, então você está tendo tempo agora de conhecer a essência do seu chefe. Porque ele está no limite do estresse, tá? Porque os gestores estão sendo muito cobrados pelas empresas, então ele está no limite, no limite. Você está aprendendo a entender como ele funciona, se você não conhecia antes, né? Se você conhece como seu chefe funciona, você já sabe o que sequestra a vida dele. Você já sabe qual é aquele movimento que ele fica possesso e fica muito nervoso, né? Se você já conhece isso, você sabe como tratar com o seu chefe. Então, escolha os momentos certos para falar com ele. E se você está fora do seu controle, se você está se sentindo que você não está legal, seja sincero. Fala, chefe, pede no particular. Agora eu não estou legal, estou precisando de 2 minutos. Vai fazer um exercício de centramento, de respiração. Respirar sempre é o melhor exercício, 2 minutos dá para fazer. Respira, solta. Normalmente, conta 4 e solta em 8, porque soltar o ar tem que ser mais devagar, tá? Se você conseguir esse tempinho para pensar antes de falar com o seu gestor, o relacionamento, a comunicação com ele vai ser melhor, tá? Outra coisa, se você sente que teu líder tem traços realmente de um líder extremamente controlador, que só pensa nele, que só pensa em resultado, e que o cara realmente aperta você até o último, não é o momento de você entrar em briga agora, tá? Aguarda, respira fundo, se acalma, espera essa crise passar. Não é o melhor momento para a gente mudar de carreira. Você concorda, Marcelo, que não é o melhor momento da gente mudar de carreira agora? É um momento para você, se você quiser mudar a carreira, é um momento para você se planejar, né? É um momento, Isso. até porque as oportunidades não estão muito soltas assim para você dar uma guinada. Mas é um momento, né? É um momento para você parar, pensar e falar, é isso que eu quero. Né? Igual a Amanda colocou aqui, que o que eu ficava enchendo o saco deles na aula de propósito, foco no objetivo, tá? Ajuda muito ela a ter esse foco. É o momento, né? Você parar, pensar o que, que eu quero. É isso mesmo? Não, não é. Eu Vale a quero fazer pena, tal né? coisa. Vale a É pena um momento para você continuar, se né? preparar. É um momento para você se preparar, para você vai aprender. Ah, eu não quero mais trabalhar nisso. Quero, sei lá, quero uh, vender cachorro quente. Ok, nada errado, né? Beleza. Vai aprender a fazer o cachorro quente agora. Vai pensar nisso. Vai construir o teu plano B. Porque a hora que tiver a mudança aparecer, a oportunidade de mudança aparecer, você vai estar pronto para isso, né? É difícil você querer mudar e você não estar pronto, porque você estando pronto já é tão difícil você começar tudo do zero. Né? É tão difícil, imagina quando você está totalmente perdido. Né? É complicado. Então, se você quer mudar, o momento é agora para você se planejar. Não, eu acho que não mudar agora. Né? Dar uma guinada agora, algo radical agora é complicado. Mas você se planejar, né? Você pensar, A Andrea está dizendo aqui, você se momento de estruturar, reforma você íntima. aprender, né? Aprender de se descobrir. Acho que a grande sacada agora é se conhecer. Né? A grande sacada agora é você saber quem é você, o que, que você está afim, onde, se você não quer mudar, onde que você pode melhorar, é um momento, né, para Boa. você pensar, para você dar aquela refletida. Acho que é o que eu diria, assim, nesse momento para quem está vendo a gente. Aí eles falam Para para uns você, minutinhos, então, né? pensa todo dia, escreve num papel, né, É, quais são meus pontos fracos, o que me deixa vulnerável, né, que é onde eu me sinto vulnerável, que me dá essa sensação de insegurança, quais são os meus pontos fortes, o que, que me faz ficar mais motivado, né? Escrever num papel, se conhecer, eu acho que é legal.
Boa, boa. E uma coisa que é muito legal, muito bacana, recomendo que a pessoa faça pelo menos uma vez, faz um teste de gestão comportamental para conhecer o perfil comportamental. É muito bom você ver, se entender um pouquinho e falar: nossa, eu faço isso, cara, que é isso, que loucura, que doideira. É muito bacana. Existem vários testes simples na internet, gratuitos, né? Sim, vale Eu muito tenho a um pena. modelinho também que eu faço, eu tenho lá fácil também, que eu coloquei num e-book. Depois, se alguém quiser, me manda um direct que eu mando o e-book também, É o de boa, Marcelo tranquilo. Oliveira, tá? Inovadoramente. No meu perfil tem o link da Inovadoramente, tá? E Ô, acho que é isso. Marcelo, deixa eu falar uma coisa aqui que até o Diego entrou, o Diego foi da minha equipe, ele me ajudava muito, hoje é um gestor aí, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele. É, então, assim, para o líder, né, é o momento agora de comemoração, tá? O pessoal está precisando muito disso, né? Faça um happy hour com a tua equipe, se o resultado do mês foi bom, né? Ele falando oi para mim. Precisa, tá? E se você é liderado, né? Isso o Diego fazia muito bem comigo, ele sempre me dava feedbacks muito objetivos quando eu mandava bem, tá? Como eu sou uma pessoa que sempre busca perfeição, acho que está sempre, não, a gente pode melhorar, a gente pode melhorar, a gente pode melhorar, e achava que sempre não estava legal. O Diego, quando eu mandava bem, ou quando a equipe mandava bem, ele me dava esse feedback muito claro. E isso valia muito mais até do que um feedback de um chefe ou de um outro gestor, tá? Então, se você é liderado, né, e está passando por essas reuniões online, se teu chefe mandou bem, fala para ele, né? Isso cria empatia, isso cria confiança, isso vira uma amizade mesmo, né? Isso é muito importante. Então, Cria conexão. tem que dar feedback positivo, gente, isso é tão importante. Eu fiquei muito feliz que hoje entrou gente que eu gosto demais da conta. Nossa, Hoje muito. ficou movimentado, gostei também, ficou bem legal. Teve E bastante participação, foi bacana. André controlando o nosso. Ixi, mudei aqui sem querer, gente. Peraí, ó, eu, cadê eu? Ah, voltei. E aí a gente chega no finalzinho, faltando 9 minutos, né? Enfim, a gente está conseguindo fazer tempo certinho, Marcela. E eu vou dar meu recadinho final e aí você dá o seu, tá? Hoje eu escrevi um post no LinkedIn, se você tiver uma oportunidade, dá uma olhadinha lá, sobre os nossos vários personagens que a gente atua e que a gente precisa deles para estar no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente pessoal, na fila do banco, na fila do mercado, né? E o que esses personagens falam da gente. Então, é a gente olhar os nossos personagens para a gente se entender um pouco mais, né? E poder usar isso em nosso benefício para se preparar para quando a gente sair desse isolamento. Então, fica a dica, ainda é uma postagem só de livros, mas eu estou estudando para poder fazer um artigo. Eu quero fazer um artigo sobre esses personagens e ainda vou fazer um artigo sobre chefes psicopatas, mesmo você não gostando dessa palavra, porque isso, assim, gente, eu estou pesquisando, tem muita coisa. Esse é o meu recadinho final. Obrigada, gente. Bom, para terminar, então, acho que um recado veio até foi uma conversa que eu tive com a minha amiga Carol, que está lá na Alemanha. É um momento que a gente também tem que pensar muito em colaboração. Então, se você tiver alguma forma de ajudar uma pessoa seja se desenvolver, seja compartilhando o que ele está fazendo, no caso, como a gente está falando aqui de desenvolvimento de liderança, carreira, se você consegue dar uma orientação, ajudar a pessoa a se desenvolver, é bem bacana, né? Eu acho que um tempinho que você tira do seu tempo para ajudar a outra pessoa é bem legal. Traz muita coisa positiva para você. Eu tô com um canal, né, no Telegram, que é Hoje eu não vi, mas está muito bom. Hoje eu não consegui ver, mas está muito ela bom. O e material a todo. ideia é exatamente essa, né? É tirar um tempinho do meu tempo e doar um pouco do meu mindset. Eu faço lá um download, né? Quase que tô tentando fazer quase que diariamente para
ajudar as pessoas a terem sitezinhos, para terem, conseguir se desenvolver durante esse período e conseguir chegar lá no fim dessa onda um pouco mais preparado, um pouco mais transformado e pronto para encarar. Quem tiver a fim de conhecer, tá na bio da Inovadoramente, vai ser um prazer encontrar com vocês lá no Telegram. Os conteúdos muito E no bons. direct também, pode me chamar, vai ser um prazer conversar, gosto de estar conversando, de trocar figurinha. E acho que é isso, né? Acho que a gente já está estourando o tempo aqui já. 5 minutinhos. Gente, muito obrigada, Marcelo. Como sempre, é muito prazeroso conversar com você. Semana que vem é quem com quem? Andréia. Eu e a Andréia. Você e a Andréia, né? É. Semana que vem é Marcelo e a Andréia, inteligência emocional. Eles daqui a pouco postam aí o assunto, que a gente sempre escolhe um temazinho para poder trazer. Marcelo, brigadão, viu? Valeu mesmo. Valeu, Cá. Um abraço, pessoal. Valeu pela companhia de vocês, pela participação. Foi super bacana. Muito bom. E a gente espera ver vocês nas outras lives aí. Um projeto nosso, né, cara? Nosso e da Andréia. A gente espera ver vocês aí A gente vai criar esse hábito. Toda quarta-feira tá por aqui. Exatamente. É isso aí, pessoal. Beijo. Iris, Diego, Tchau, pessoal. Andréia. Valeu, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.